Programa Alcançados pela Misericórdia. Apresentação: Comunidade Servos da Divina Misericórdia. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Alcançados pela Misericórdia. Com a graça de Deus estamos aí para mais um programa nesta quarta-feira, dia 18, né? Estamos aí próximos, né? Amanhã é o dia de São José, próximo do grande dia, né? Desse pai adotivo de Jesus, mas também é o nosso pai, é o pai de Cristo e o pai de toda a igreja, né? Considerado como o pai da igreja universal, né? Da igreja espalhada pelo mundo inteiro, né? São José que tem essa missão, né? Tão importante na vida, né, de toda a humanidade, né? De toda a humanidade. Ele que aceitou acolher, né, Jesus como seu filho, a Virgem Maria como sua esposa, né? E através do seu sim também tão importante, nos veio a salvação para a humanidade, né? Nos foi dada salvação para a humanidade. É exemplo de pai, é exemplo de filho, é exemplo de esposo, né? É um grande exemplo de homem, né? De trabalhador, é um exemplo para todos os homens, sem exceção, né? Seja para os sacerdotes, sejam para os esposos, né? Sejam para aqueles que escolheram uma vida celibatária, casta, né? Enfim, para todos, né? Ele é castíssimo, então São José possa interceder já por nós, né? Amanhã estaremos celebrando ele, mas já estamos às vésperas, né? Porque a igreja já celebra as vésperas, então nesta quarta-feira nós já estamos às vésperas deste grande dia, o último dia da novena, né? Você que está fazendo como eu, né? A novena de São José, se preparando aí para o grande dia em que nós celebraremos amanhã. Eu convido você então a curtir essa live, né? Essa transmissão. Você que nos ouve pelo aplicativo, você pode entrar aí no YouTube, você pode estar compartilhando esta transmissão e divulgando, anunciando assim a misericórdia de Deus. Para que alguém seja alcançado pela misericórdia de Deus, é necessário que tenha quem a divulgue, né? Quem a propague. Então não é somente uma missão da comunidade Servos da Divina Misericórdia, aqui da nossa querida Web Rádio Profecia, mas também a missão ela é sua. A missão é sua. A missão é de cada um de nós. É nossa missão, né? É nossa missão, é nosso carisma, é nosso chamado semear a misericórdia em todos os corações. Estamos aí vivendo um tempo de graça, essa semana vivenciando, né, a terceira semana do Seminário de Vida Plena no Espírito. Então eu quero convidar você, mesmo que você possa pensar assim, poxa, eu não fui na primeira semana, não fui na segunda semana, nem na terceira semana, já passou, já é a quarta, foi ontem o Seminário de Vida, né? Não tem problema. Venha e participe dos próximos dias. Então, terça-feira, 19 horas, Seminário de Vida Plena no Espírito, aqui na comunidade de Nossa Senhora Aparecida, Servos da Divina Misericórdia. Fica onde? Na Praia de Siqueira, Rua Irmã Josefina da Veiga, 63. Então você é convidado a estar participando conosco do Seminário de Vida Plena no Espírito. O Seminário de Vida Plena no Espírito é para toda a igreja. Então, um momento de cura, libertação, momento de batismo no Espírito, momento de conhecer, momentos para conhecer Jesus. Aí você pode dizer, mas já estou 40 anos na igreja, já conheço Jesus. Mas sempre há algo novo e de aprendizado para nós, né? Então é importante que você participe desse momento. Então fica aí o convite para você participar conosco do Seminário de Vida Plena no Espírito Santo, tá bom? Então nós estamos, né, com uma alegria muito grande, né, ao estarmos vivenciando esse seminário. Já temos tido muitos frutos dessa experiência,
tem sido uma grande graça, né? Então fica aí o convite, tá bom? Para você participar conosco. Então vamos lá. Então, lembrando aí, curta, compartilhe, divulgue, anuncie a misericórdia através da Web Rádio Profecia. E também eu quero deixar aí para você, né, um recadinho, né? Contribua com a Rádio Profecia. Ajude essa missão a evangelizar. A gente sempre deixa aí um QR Code, né? Sempre deixa aí as informações para que você possa estar contribuindo, você possa estar ajudando de alguma forma. Então entre em contato conosco, né? Você que deseja anunciar, quer anunciar, eu quero fazer um anúncio, né? Eu quero colocar minha empresa aí anunciada para poder levantar as vendas e ao mesmo tempo, em contrapartida, poder ajudar a Rádio Profecia. Então você pode entrar em contato conosco. A gente tem uma tabelinha que a gente vai poder estar passando para você de uma contribuição mensal, e você, além de você estar sendo ajudado, você também estará ajudando, né, em todo o suporte, né, que é necessário para os custos de internet, né, do site. A gente sabe que tudo tem um custeio, deslocamento, né, as transmissões que são realizadas, tudo tem um custo, manutenção, né, dos equipamentos da rádio, né, então tudo tem um custo, tudo tem um valor, né? A gente sabe que o dinheiro acaba sendo uma necessidade para custear isso, para sobreviver, né? E com a rádio, com os meios de comunicação e evangelização, não são diferentes. Então, nos ajude. Nós contamos com a sua contribuição. Queridos, hoje nós vamos meditar a palavra de Deus no Evangelho do dia, né? Abra aí, você que está com as Sagradas Escrituras, o Evangelho narrado segundo João, capítulo 5, versículo 17 ao 30. João, capítulo 5, versículo 17 ao 30. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine na leitura da palavra e que também nós possamos, né, ao lermos esta palavra, ao meditarmos, possamos interiorizá-la em nosso coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém, amém e amém. O Evangelho, então, João, capítulo 5, versículo 17 ao 30. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: meu Pai trabalha sempre. Portanto, eu também trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores, de modo que ficareis admirados. Assim, como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai.
quem não honra o Filho, também não honra o Pai, que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje um pouquinho longo, né? Um evangelho que não é tão curtinho. Normalmente os evangelhos que nós meditamos, né, durante a semana são um pouco mais curtos, mas tão importante, né? Aqui nós vamos ver que Jesus no evangelho ele já vai dando os sinais, os indícios, né, da sua entrega, né, de que morte ele deveria morrer, e o chamado principalmente, né, que Jesus ele tinha neste mundo, né? A finalidade pela qual Jesus nasceu foi para nos salvar, né? Ele não nasceu para poder nós acharmos, olha que bonitinho, ele nasceu numa manjedoura, numa realidade pobre, e nós ficarmos naquela admiração, ou para que a gente cantasse parabéns para o Deus menino. Não. Ele nasceu para a finalidade que Jesus nasceu foi para salvar todo o gênero humano, né? Então é para salvar o ser humano que Jesus veio a esta terra. Por isso que no Natal a gente não canta parabéns para Jesus, né? Nós celebramos o mistério da encarnação de Deus que se faz homem, né? Então nós celebramos a encarnação do Deus que se faz homem. Nós celebramos um Deus que deixou seu trono, sua glória, poder, majestade, glória acima de todas as coisas e que quis estar no meio de nós. Não se prevalecendo de sua igualdade com Deus, não deixou a natureza divina, né? Vale lembrar, isso é muito importante, né? A gente lembrar que Jesus ele permaneceu sendo Deus, mesmo assumindo a condição humana. Então é 100% homem e 100% Deus. Dizer coisa diferente disso é heresia, tá? E a igreja já combateu esta heresia e nós infelizmente temos de combatê-la até os dias de hoje, né? Porque tem os hereges ainda que dizem, né, que Jesus não é Deus, que ele é o Filho de Deus, né, que ele é um profeta, que ele é isso, que é aquilo outro, mas que não é Deus, né? Então isso incorre em uma heresia, né? Uma heresia, não. Nós acreditamos naquilo que a igreja nos ensina, naquilo que as escrituras nos ensinam, né? A igreja vai sempre ensinar aquilo que, através do seu magistério, a igreja vai ensinar aquilo que as sagradas escrituras e que a tradição nos ensina, né? Então a igreja nos ensina que Jesus é 100% homem, 100% Deus. E aí isso incomodou, já na época de Jesus, isso há 2000 anos atrás, né? Isso incomodou por demais os judeus, né?
Porque, além de violar o sábado, segundo a sua visão, os seus costumes, né? Jesus estava violando, quebrando, né, o protocolo, fazendo bem no dia de sábado. Olha, pensar, né, que pode-se pensar num dia, não, esse dia aqui a gente não pode fazer o bem, não. Vamos deixar de lado, né? Então, é um grande erro, né? Eu acho que na concepção hoje nossa, de uma consciência melhor, né? Independente do dia, a gente vai sempre fazer o bem. E tem uma passagem que o apóstolo Paulo fala, né? Vós, meus irmãos, não vos canseis de fazer o bem, né? Então, fazer o bem é trabalhar, elaborar, né? Trabalhar, ora et labora, né? São Bento nos ensina bem isso, né? Então, a todo momento a gente não pode ficar só na oração ou só no trabalho. A gente precisa orar e trabalhar e orar, né? Então, deve ser duas coisas que precisam andar juntas. E Jesus, ele por excelência, Jesus fazia isso, né? A vida de Jesus foi oração e trabalho. E Jesus logo no Evangelho vai falar, né? Logo no iniciozinho desse Evangelho, ele vai dizer, né? Meu Pai trabalha sempre, portanto eu trabalho. E aí quando Jesus vai falar meu Pai, dizendo meu Pai, meu Pai, meu Pai, os judeus vão se incomodar, como eu dizia, de estar, primeiro, violando o dia de sábado, porque no contexto anterior, se a gente for ver os versículos anteriores, Jesus estava fazendo o bem no dia de sábado, né? Dia de sábado, Jesus fazendo o bem, ainda chamando a Deus de Pai. E a forma com que Jesus chamava a Deus de Pai, isso incomodava os judeus, porque é como se Jesus estava dizendo que ele, de fato, saiu do Pai, ou seja, ele e o Pai são um, né? E como ele dizia, meu Pai, né? Ele não falava assim, o nosso Pai. Jesus foi ensinar depois o Pai Nosso, depois, para os discípulos, né? Para os apóstolos, né? Então Jesus foi ensinar ali para os discípulos, né, para os apóstolos, o Pai Nosso, né? Como nós devemos orar, né? Pai Nosso. Mas Jesus a todo momento ele assumia que de fato ele vinha do Pai. Se o Pai trabalha, ele também trabalha. Se o Pai faz o bem, ele também faz o bem, né? Então o que o Pai fizer, ele também faz. O Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. Ele mostra obras maiores, né? Então, a todo momento, Jesus é aquele que vai revelar o Pai. Filipe, se não me engano, é Filipe, né, que vai pedir, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala, mas Filipe, eu estou há tanto tempo com você, e você está pedindo para mostrar o Pai? Você não é possível. Não é possível, Filipe. Você não está vendo, né? Mostra-nos o Pai. No Antigo Testamento, Moisés disse, mostra a tua glória. Né? Mostra a tua glória. O Senhor revelou a glória dele, né? Mas a glória maior caminhou no meio de nós, que foi nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mostra-nos o Pai. Jesus é a imagem do Pai, né? Jesus é o rosto do Pai. O coração de Jesus é o coração do Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus deixou isso muito bem claro, né? Então, quem me vê, vê o Pai. Tantas vezes no Evangelho Jesus vai falar sobre isso, né? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Ou seja, aquele que ouve a palavra do Cristo, que é a palavra de salvação, crê naquele que enviou, o Pai, né? Então é uma da nossa profissão de fé e tão necessárias para a nossa salvação, é crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo.
A nossa fé católica, a nossa fé cristã, a nossa fé católica, né, é uma fé cristocêntrica, mas é uma fé trina, né? Nós acreditamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Cristo é o centro. E nós sempre começamos ou terminamos uma oração, por exemplo, em nome da Trindade. Seja na liturgia das horas, seja na Santa Missa, seja na oração do terço, né? As nossas orações são sempre iniciadas e terminadas, né? Antes, durante e depois, em nome da Trindade, né? É trinitária. Os sacramentos são administrados trinitariamente, né? Quando nós comungamos o Senhor na Eucaristia, nós comungamos Jesus, mas estamos comungando o Pai e o Espírito Santo, obviamente, né? Porque Ele, o Pai e o Espírito Santo são um. Então isso era um questionamento, motivo de um questionamento por demais para os judeus, né? E Jesus vai falar assim ainda no Evangelho: não fiqueis admirados por isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão no túmulo ouvirão a voz do Filho e sairão. Ou seja, a ressurreição dos mortos, a vida eterna, o juízo final, né? Jesus ele deixa bem claro. Por isso a nossa vida precisa ser uma vida de constante exame de consciência, de constantes preparações, né? Nossa comunidade aqui na Praia do Siqueira, nesse fim de semana, no sábado, nós tivemos a confissão, né? Na nossa paróquia acontece mutirão de confissão, né? Então, por diversas paróquias, né? Pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo mundo inteiro, estão acontecendo as confissões. Na sexta-feira agora, né? Aconteceu, iniciou-se, né? 24 horas para o Senhor, né? Momentos de confissão, de adoração, de missa, de retiro, né? Então a gente precisa realmente buscar a Deus, porque nós não sabemos o dia nem a hora, ou que Ele virá, ou que nós iremos até Ele, né? O fim do mundo, o fim do mundo para nós pode ser a qualquer momento. Pode ser a qualquer momento. Às vezes o fim do mundo para mim não seja para todo mundo, né? Porque a minha morte pode vir antes de todos. Como a sua, não sei, meu irmão. E você precisa estar realmente preparado. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, né? A gente precisa realmente estar com a nossa vida preparada para o Senhor que virá, né? Nossa alma, ela tem sede de Deus. E Jesus ainda fala que Ele não pode fazer nada por si mesmo. Eu julgo conforme eu escuto, e o meu julgamento é justo. Ele diz nos versículos anteriores que o Pai não julga, mas Ele julga, né? Jesus, Ele é o justo juiz, é o juiz das nações, né? Então, Ele está assentado no trono com um cetro para julgar as nações, juntamente com os 12 apóstolos, né? Representando a igreja, com as 12 tribos de Israel, representando aí as tribos do Senhor, né? Para que o nosso coração possa correr, né, ao Senhor. E o meu julgamento, Jesus vai falar, meu julgamento ele é justo, porque não procuro fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, é muito interessante esse amor, essa comunhão que Jesus tem com o Pai, consequentemente com o Espírito Santo que sela toda essa verdade, né? Conhecereis a verdade, Espírito Santo, e a verdade vos libertará, Jesus, né? Então, o Pai é o que ama, o Filho é amado, o Espírito Santo, ele é o amor. Então, basta-nos Deus, basta-nos a graça do Senhor na nossa vida. Concluímos então esse momento da palavra, da meditação da palavra de Deus. Nós vamos para um belo intervalo, né? Um breve intervalo,
e nós já voltamos para a meditação, né, do pequeno trecho do Diário de Santa Faustina, que vai ser a complementação desse nosso momento da Palavra de Deus. Nós voltamos já. Programa Alcançados pela Misericórdia. Alcançados pela Misericórdia, volta já. Rádio Profecia, evangelizando em todos os lugares. Quer pedalar? Aqui na Real Cycle você encontra a bike certa para o seu estilo de pedal. Temos bikes infantis, masculina e feminina. E aqui na Real Cycle você também encontra as melhores marcas de roupas de ciclismo, capacetes, sapatilhas e outros acessórios. Estamos localizados na Avenida América Central, número 437, bairro São Cristóvão, Cabo Frio. Yeah! Real Cycle, sua loja de tradição e conceito em bicicletas. No fim de semana, vamos rezar juntos com a Santa Missa na Casa da Mãe Aparecida. Aos sábados, a Santa Missa é às 9 horas da manhã e aos domingos no horário do meio-dia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Rádio Profecia, anunciando o Cristo. Courão, materiais para forração de estofados, lonas para toldos, vinil adesivo liso e decorativos, espumas para colchão, cortina de box, tapete de box, borrachas antiderrapantes, tudo isso e muito mais você encontra no Courão, Rua 25 de Dezembro, número 84, São Cristóvão, Cabo Frio. Telefones 22 99951 2168 ou 2645 2168. Futebol ao vivo é aqui na Rádio Profecia. A transmissão do futebol acontece aqui na Rádio Profecia e você acompanha o Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Libertadores e Copa do Brasil aqui na Rádio Profecia, com a equipe que é o DNA da emoção. O melhor do futebol é aqui na Rádio Profecia. Vem torcer com a gente. Profecia, anunciando o Cristo. Flamengo, Vasco, Flu e Fogão, unidos na mesma energia. Futebol do Rio é show de bola, é Rádio Profecia. Música, informação e espiritualidade. Você encontra aqui na Rádio Profecia. Profecia. Estamos de volta com o programa Alcançados pela Misericórdia. Muito bem, voltamos então com o nosso programa Alcançados pela Misericórdia, voltando agora do intervalo, né? Nós ouvimos uma belíssima canção, né? Preparando aí o nosso coração para esse momento da meditação do Diário de Santa Faustina, né? Santa Faustina, que nos seus escritos, ela deixa ali as palavras e as promessas de Jesus, né? A experiência dela com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com Nossa Senhora, com os santos, com a Igreja, a sua experiência particular, né? Mas a sua experiência comunitária também, mas a centralidade do Diário de Santa Faustina é a mensagem da Divina Misericórdia, né? Jesus que diz que a última tábua de salvação é a misericórdia de Deus, né? Que ainda tem jeito, ainda é tempo, porque esse é o tempo da misericórdia. Só que também Jesus deixa claro que virá um tempo que não dará mais tempo, né? Chegará uma hora que não vai dar mais tempo, como também nos alerta as Sagradas Escrituras, né? E hoje a meditação que nós iremos fazer em cima do Diário de Santa Faustina é o número 753 e o número 754. 753 e 754.
E Santa Faustina nos relata, né? A misericórdia do Senhor é glorificada pelas almas santas no céu, por aqueles que sentiram em si essa infinita misericórdia. O que essas almas fazem no céu, eu comecei a fazer já aqui na terra. Glorificarei a Deus pela sua infinita bondade e procurarei fazer com que as outras almas conheçam e glorifiquem essa indizível e insondável misericórdia de Deus. Promessa do Senhor: as almas que rezarem este terço, o terço da misericórdia, serão envolvidas pela minha misericórdia durante sua vida e de modo particular na hora da morte, né? Então o Senhor, ele inspira no coração de Santa Faustina, né, a já aqui nesta terra a glorificar a misericórdia divina, né? Nós devemos buscar o Senhor, como diz a palavra, enquanto é tempo, enquanto ele se deixa encontrar, né? O Senhor ainda se permite encontrar por nós, né? Por cada um de nós. Então ele se permite encontrar, ser encontrado, né? E recorrer à sua misericórdia não somente para pedir, não somente para suplicar, mas também para glorificar, né? Como a todo tempo, quando no Evangelho hoje Jesus vai falar chamando a Deus de Pai, né? Meu Pai, né? Meu Pai, porque meu Pai trabalha, eu também trabalho. Meu Pai, meu Pai, meu Pai. Essa intimidade de amor, né, que Jesus tinha para com o Pai, essa comunidade de amor que é a Trindade, né, divina, e essa intimidade profunda, né, que o Pai, o Filho e o Espírito tinham, que Jesus a todo momento mostrava a importância de glorificar ao Pai. Quem me glorifica, glorifica o Pai que está nos céus, né? Então, glorificar a misericórdia de Deus é glorificar aquilo que Deus é: justo, santo, bom, clemente, amoroso, misericordioso, poderoso, glorioso. Deus é tudo, né? Existem muitas atribuições, inclusive existem muitas atribuições, muitos tributos e muitos títulos, né, para Deus. E o que mais lhe agrada, Jesus fala no Diário de Santa Faustina, que o que mais agrada a Deus, o título que ele mais ama, é o título da misericórdia. O que mais agrada a Deus é o título da misericórdia. Porque quando alguém reconhece que Deus é misericordioso, alguém está reconhecendo a sua dependência a Deus, reconhece que Deus pode perdoar, Deus pode amar, Deus pode resolver essa questão, Deus pode transformar essa realidade, Deus pode olhar com um olhar diferente do que a maioria dos seres humanos estejam olhando, de julgamento, de condenação, né? Deus pode. Então a gente, quando glorifica a misericórdia de Deus, nós estamos reconhecendo que o que Ele mais deseja é amar, né? É amar. Inclusive a junção da palavra misericórdia, né, é exatamente isso, é miséria, né, deste coração humano. É o amor de Deus que vai ao encontro, né, é esta fusão do amor de Deus com a miséria do coração do homem, né? Misericórdia, né? Então, córdia, coração, miséria, né? Então, a miséria do coração do ser humano. Então, o amor de Deus, ele se funde, ele vai ao encontro da miséria do homem, né? Então, a Trindade, naquele momento, ama.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão indo de encontro para com aquela criatura, aquela alma, aquele ser humano, né? Então, por isso, quando nós pedimos a piedade, Senhor misericórdia, Senhor piedade, Senhor compaixão, né? Naquele momento o Senhor se inclina com seus ouvidos, estende a sua mão para você, para que você realmente seja socorrido, né? Para que você naquele momento seja socorrido. Por isso a importância, como ensina a igreja, de nós recorrermos sempre ao tribunal da misericórdia. Nós sabemos que a Santa Missa, a celebração da palavra, até mesmo no momento ali que temos como nas completas da liturgia das horas, né? A gente tem um momento de momento de exame de consciência, de pedido de perdão, né? Aquele momento ali, nós cremos que pelo poder de Deus e da sua misericórdia nós podemos ser perdoados, né? De todo e qualquer pecado, e principalmente daqueles que são pecados veniais. Pecado é pecado, mas existem pecados veniais, né? Agora, os pecados, tanto veniais, mas principalmente os graves, e os graves somente na confissão sacramental. Infelizmente, muitos católicos abandonaram a Santa Confissão. Muitos católicos deixaram a confissão de lado. Muitos católicos não pensam, não querem e simplesmente não dão importância ao sacramento da confissão. E ele é importantíssimo para que você, católico, continue comungando, né? Para que você, católico, continue tendo esse momento de comunhão com o Senhor, de intimidade, de amizade com o Senhor, né? Então, tem pessoas que são católicas e estão há 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, 20 anos sem se confessar e vão comungando e falta a missa e vai empurrando, né? Como se o sacramento da reconciliação não existisse. Isso é gravíssimo, irmãos. Que haja um despertar no meio de nós, do povo católico, para o sacramento da reconciliação, e que não é, como o padre dizia esses dias na missa, não seja somente no mutirão de confissão, ou no Natal, ou na Páscoa, né? Se preparando para o Natal, se preparando para a Páscoa. Não. É uma vez ao ano só. Não. Ao menos uma vez ao ano, como diz o mandamento da igreja. Mas isso não quer dizer que você vai se confessar só uma vez no ano, porque o justo peca 7 vezes ao dia, vai dizer a palavra. Imagina os que não são justos, né? Imagina nós, réis mortais, né? Os santos se confessavam, tinham santos que se confessavam toda semana, todo dia, né? Quem somos nós, né? Que ainda estamos lutando para vivermos a plenitude dessa santidade, porque o chamado de santidade é para todos nós, né? Isso sempre foi deixado claro por Deus, né? Sede santos como vosso Pai do céu é santo. Santidade é para todos. Quando nós vamos ver no momento em que surge o Concílio Vaticano II, isso se torna muito mais amplo e muito mais divulgado, eu acredito, né? Muito mais compreendido, né? E passado também para os fiéis, né? Como isso sempre foi passado, mas agora de uma forma, acho que muito mais eficaz, né? Aperfeiçoada, porque muitas pessoas, por muito tempo, criavam a imagem de santidade, era somente para o clero, ou para os religiosos, para congregações religiosas, né? Seja masculina ou feminina. Não. A santidade é para todos, é para o leigo, é para aquele que está na pastoral, no movimento, no grupo, é para aquele que está nas novas comunidades,
né? É para aquele que está ali no dia a dia, na sociedade, que está na política, que está trabalhando, né, nos órgãos públicos, né, adversos no dia a dia, na labuta, no trabalho. É para todos, a santidade é para todos. E qualquer um de nós podemos nos tornar santos, sejam que vão ser celebrados no dia de todos os santos, né, depois que morrermos, mas sejam aqueles que, além de ser celebrado no dia de todos os santos, por que não se tornar santo dos altares, né? Me recordei agora da experiência que Santa Faustina teve com Santa Teresinha no Menino Jesus, né? E ela pergunta para Santa Teresinha se ela seria santa dos altares, e Santa Teresinha responde que sim, em um sonho, mas esse sonho tão real, tanto que Santa Faustina relatou com tantos detalhes e tão significativo, né, tão importante. Então o Senhor, ele permitiu na vida de Faustina essas graças, né? E ela faz de toda a sua vida uma vida de oferecimento. Outra passagem que nós líamos esses dias era que Santa Faustina, ela oferecia-se a si mesma diante das suas enfermidades pela salvação da humanidade, imolando-se pelos sacerdotes, né, que tanto precisam das nossas orações. E o Senhor hoje, na sua infinita misericórdia e bondade, nos deixa essa promessa. Falando do texto da misericórdia. Quem conhece o texto da misericórdia? Se você não conhece, você tem a oportunidade de conhecer, né? Entra lá no nosso Instagram, Comunidade Servos da Divina Misericórdia, você vai poder rezar também todos os dias. Aqui presencialmente, você pode estar rezando também o terço da misericórdia de segunda a sexta-feira na nossa capela de Nossa Senhora Aparecida aqui na Praia do Siqueira. Então a gente abre a igreja segunda a sexta-feira às 15 horas para rezar o terço da misericórdia. A gente faz um momento de clamor e também de escuta, né, e meditação do diário de Santa Faustina. Então fica aí o convite para que você mergulhe, né, ainda mais na misericórdia de Deus. E olha a promessa que Jesus fala diante desse terço, né, que se você não conhece, você possa conhecer, né, porque é muito enriquecedor. Jesus fala assim: as almas que rezarem este terço, né, no terço da misericórdia, serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida e de modo particular na hora da morte. Então, durante a vida, na hora da morte, serão envolvidas pela misericórdia divina. Então, confie, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha. Nesse momento nós vamos para um intervalo, mas eu quero convidar você a já preparar o seu coração, e a gente vai dar continuidade no próximo bloco, né? No retorno do nosso intervalo, um momento de oração, em que nós vamos poder clamar, suplicar essa misericórdia de Deus por tantas necessidades pessoais, particulares nossas, né? E que só você e Deus talvez saiba, mas Ele que conhece o teu coração, como o próprio Jesus disse, né? Entra no teu quarto, fala com teu Pai que está no céu, que está no oculto, na intimidade, né? Então, tem coisas que a gente não tem que ficar falando para os outros. A gente tem que confiar e entregar nas mãos do Senhor, né? Então, essa é a oportunidade para você entregar. Ao término desse programa, reze o terço da misericórdia, né? Peça, suplique a misericórdia de Deus, até porque o terço da misericórdia não é somente na hora da misericórdia, que é às 15 horas, né? A gente pode rezar o terço da misericórdia em qualquer horário, às 3 da manhã, pela madrugada, pela manhã, à tarde, à noite, não importa. O importante é que você reze o terço. Isso é importantíssimo, tá bom? Então, vamos para mais um intervalo e já já a gente retorna com o nosso
programa aqui que está uma bênção, né? Alcançados pela misericórdia. Voltamos já já. Programa Alcançados pela Misericórdia. Alcançados pela Misericórdia, volta já. Rádio Profecia, evangelizando em todos os lugares. Quer pedalar? Aqui na Real Cycle você encontra a bike certa para o seu estilo de pedal. Temos bikes infantis, masculina e feminina. E aqui na Real Cycle você também encontra as melhores marcas de roupas de ciclismo, capacetes, sapatilhas e outros acessórios. Estamos localizados na Avenida América Central, número 437, bairro São Cristóvão, Cabo Frio. Real Cycle, sua loja de tradição e conceito em bicicletas. No fim de semana, vamos rezar juntos com a Santa Missa na Casa da Mãe Aparecida. Aos sábados, a Santa Missa é às 9 horas da manhã e aos domingos no horário do meio-dia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Rádio Profecia, anunciando o Cristo. Courão, materiais para forração de estofados, lonas para toldos, vinil adesivo liso e decorativos, espumas para colchão, cortina de box, tapete de box, borrachas antiderrapantes, tudo isso e muito mais você encontra no Courão, Rua 25 de Dezembro, número 84, São Cristóvão, Cabo Frio. Telefones 22 99951 2168 ou 2645 2168. Futebol ao vivo é aqui na Rádio Profecia. A transmissão do futebol acontece aqui na Rádio Profecia e você acompanha o Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Libertadores e Copa do Brasil aqui na Rádio Profecia, com a equipe que é o DNA da emoção. O melhor do futebol é aqui na Rádio Profecia. Vem torcer com a gente. Profecia, anunciando o Cristo. Flamengo, Vasco, Flu e Fogão, unidos na mesma energia. Futebol do Rio é show de bola, é Rádio Profecia. Música, informação e espiritualidade. Você encontra aqui na Rádio Profecia. 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 Estamos de volta com o programa Alcançados pela Misericórdia. Muito bem, retornamos então com o nosso momento de oração, né? Nosso programa Alcançados pela Misericórdia, aqui na web Rádio Profecia. Tivemos um momento com a Palavra de Deus, a meditação e a reflexão no Diário de Santa Faustina e agora o nosso momento de oração e clamor aos pés da cruz de Jesus, né? Então esse momento do Alcançados pela Misericórdia, nós vamos, eu convido você que pode, né, fechar os seus olhos, porque isso ajuda na oração, na intimidade, né? Eu gosto muito de, quando vou orar, né, eu realmente fecho meus olhos, porque é um momento que a gente se desliga um pouco, né, do que está ao nosso redor. Agora, se você estiver dirigindo, né, se você estiver cozinhando ali no momento que não dê para parar, né, por favor, não feche os olhos ainda, né, continue com seus olhos abertos, vigiando, né, mas esteja em espírito de oração. O mais importante, mais do que os nossos olhos fechados, né, é o nosso coração estar inclinado para o Senhor, né? Por isso convido você a orar comigo nessa hora. Querido Deus, soberano e santo Pai, assim Jesus o chamava, Senhor, de meu Pai. Jesus nos ensinou também, Senhor Deus, a te chamarmos de nosso Pai. E hoje nós clamamos, meu Pai, meu Papai, Abba Pai. Como na cruz Jesus disse,
Da mesma forma, Paizinho, meu Pai, Pai nosso, nosso Pai, ouve o clamor de cada um dos seus filhos. Filhos que se voltam para Ti, querido Deus e Pai, porque querem ser melhores, porque querem amar mais, perdoar mais, reconciliar com sua família. Quantos o Senhor mostra nessa hora que estão com o coração dilacerado porque estão brigando dentro de casa, estão com problemas dentro de casa. Pai que não fala com filho, filho não fala com pai, mãe que não fala com a filha, nora que não fala com a sogra. Isso é bíblico. Mas nós não podemos normatizar essas coisas. E nós, Pai, diante de Ti, nós pedimos, em nome do Teu Filho Jesus, pela força e a graça e o poder do Espírito Santo, restabelece, reconstrói, restaura as nossas famílias, financeiramente, amorosamente, socialmente, em todos os âmbitos, Senhor. Nós sabemos que as nossas famílias, Senhor, estão sendo atingidas pelos dardos inflamados do maligno. E tem entrado nas nossas casas prostituição, drogadição, vícios adversos, tanta coisa que contamina, que não acrescenta, que tem entrado em nossa casa. Consequentemente entra pecados adversos, entra divisão, entra contenda. Senhor, quanto ódio, quanto rancor, quanto ressentimento. Nós te pedimos, Senhor, vai curando, vai tocando, vai libertando a cada um dos nossos familiares, Senhor. E vai transformando, querido Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, pelo poder da Tua misericórdia, vai transformando essas vidas. Sejam dos que moram perto, que moram longe, não importa. Nós sabemos que o poder da oração pode chegar a lugares que nós menos imaginamos. A qualquer lugar da face da terra. Alcança, Senhor, pelo poder da Tua misericórdia. Abençoa com Teu preciosíssimo sangue, Jesus. Restaura as forças, dê a eles coragem, ânimo para prosseguir decididamente. Aqueles que estão depressivos, aqueles que estão, Senhor, passando por grandes provas. Tem pessoas, Senhor, que estão entregues à tristeza, entregues, abandonadas em tristeza, estão inclinadas totalmente, Senhor, prostradas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está alcançando. Obrigado, Jesus. Muitas e muitas vidas estão sendo alcançadas nesta hora, nesse momento, hoje, pelo poder da Tua misericórdia, Senhor. Obrigado por esse alcance. Nós, aos pés da Tua cruz, Jesus, agora nos voltamos para Ti, confiantes no Pai, confiantes no amor do Pai, confiantes, Senhor, de que nós somos pertença do Senhor. Nos voltamos para a cruz do Teu Filho Jesus. Nos voltamos para o Teu Filho agora. Pedimos piedade, clemência, misericórdia. Vós sabeis, Senhor, quais são as nossas necessidades. Muitas vezes nós não as expressamos, não falamos nada, mas o Teu amor nos atraiu.
nós fomos seduzidos por Ti, nos deixamos ser seduzidos por Ti. E nos abandonamos em Ti, Senhor, porque confiamos cegamente na Tua clemência, na Tua bondade. Confiamos que Tu és misericordioso, santo, justo, bom. Confiamos que Tu podes todas as coisas. Mesmo com nossas fragilidades, mesmo na nossa humanidade, mesmo com nossas fraquezas, limitações, mas o Senhor é poderoso. Nós cremos que somos pertença Tua, nós somos inteiramente Teus. Muito obrigado, Senhor. Vai agradecendo ao Senhor, vai agradecendo ao Senhor pelo Seu amor, pela Sua bondade, vai agradecendo ao Senhor pelo Seu sangue derramado no alto da cruz, pela justificação que Ele fez por nós. Ele nos justificou, Ele nos salvou, Ele nos amou e nos ama incondicionalmente. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque também Tu colocas a Virgem Maria, que está aos pés da cruz, nos coloca como nossa mãe, nos entrega ela como nossa mãe, nos entrega aos cuidados dela. Muito obrigado, Senhor, por todo esse carinho que o Senhor tem para cada um de nós. Nós não estamos sozinhos, nós estamos contando contigo e também com a intercessão de vossa mãe e nossa, a Santíssima Virgem Maria. Muito obrigado, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Muito bem, agradeço você que participou conosco hoje do nosso programa Alcançados pela Misericórdia, e na próxima quarta-feira estaremos aí de volta, celebrando a grande misericórdia de Deus, celebrando a vida, porque nós devemos sempre glorificar e engrandecer a Deus por sua misericórdia, louvar a Deus pelo dom de nossas vidas. Bom, então fica aí o nosso convite para você sempre estar ligadinho na Web Rádio Profecia, participando conosco. Baixe o aplicativo, nós temos o aplicativo, você pode estar baixando aí nosso aplicativo no Google Play, tá bom? E também acessando o site, da Web Rádio Profecia. Nós temos apoio aí da nossa paróquia de São Cristóvão e comunidade Servos da Divina Misericórdia. Deus abençoe você abundantemente. Nós somos a comunidade Servos da Divina Misericórdia, semeando a misericórdia em todos os corações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você acompanhou o programa Alcançados pela Misericórdia. Apresentação: Comunidade Servos da Divina Misericórdia.